Bom dia a todos. Está aberta a sessão. Cumprimentando aos senhores pares, senhor procurador, eventuais advogados, partes presentes, senhores servidores. A ata da sessão fica aprovada. Serão adiados, em razão de pedido de vista, o processo 5436, item 2.1 da pauta física, e o 601.112, item 1.5 da pauta eletrônica. Também será adiado para a próxima sessão o 2.2, processo 8664, que é um recurso eleitoral da relatoria do Dr. Fábio Henrique. Fica então adiado para a próxima sessão. Nós temos algumas participações do Dr. Armando Biancardini, de forma que nós vamos dar preferência para o julgamento destes onde há pedido de vista do Dr. Armando Biancardini. O primeiro deles é 1.1, processo PJE 0601.175. É um embargo de declaração e prestação de contas candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. É embargante nesses autos Valtenir Luiz Pereira. A relatoria destes autos é do Dr. Luiz Bortolucci, que, pela minha anotação, votou pelo parcial provimento dos embargos. O Dr. Armando Biancardini, que era o primeiro vogal na oportunidade, fez pedido de vista e todos os demais colegas reservaram manifestação para posterior pedido de vista do Dr. Armando Biancardini, que está então com a palavra para proferir seu voto. Senhor presidente, eu estou inserindo o voto vista, mas eu trouxe o voto aqui também. Eu vou pedir vênia, vou lendo o voto, é um voto simples, a gente já vai dar, tem condição de já ver. É assim que liberar, né? A assessoria está liberando o voto agora. Isso, é PJE. Primeiro do PJE. A assessoria está colocando, porque eu estava em dúvida sobre a questão do gabinete. Então a assessoria do Dr. Sebastião que lançou para mim o voto. Tá bom? Primeiramente, é preciso registrar os eminentes pares que não participei do julgamento das contas realizadas ainda em 2019. Em tempo, trago manifestação em relação ao pedido de vista da prestação de contas de Valtenir Luiz Pereira, referente à candidatura ao cargo de deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro nas eleições gerais de 2018. Pois bem, conforme relatório preliminar da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, quando a análise das contas, foi apontada a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, sendo oportunizado ao candidato saná-las desde a primeira manifestação, que contou com justificativas juntadas de documentos por parte do mesmo. Após, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas e pelo recolhimento da importância de R$ 57.995,52 ao Tesouro Nacional, em virtude da realização de gastos com recursos do FEF, sem observância ao disposto no artigo 63, caput da Resolução TSE 23553 de 2017. O ID era o 819772. Intimado, o Ministério Público Eleitoral ponderou à época pela conversão do feito em diligência, oportunizando ao candidato manifestar-se sobre as novas irregularidades apontadas no parecer técnico, pedindo que fora deferido, tendo o candidato apresentado mais esclarecimentos e novos documentos. Após, for emitido novo parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão das permanentes irregularidades apontadas. Instado a se manifestar, o doutor Procurador Regional Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas do candidato nos termos do artigo 30, inciso 3º, da Lei 9.504/97, cumulado com o artigo 77, inciso 3 da Resolução 23553. Quando do julgamento das contas, e sem um muito bem elaborado voto, o doutor relator apontou falhas, dentre elas algumas que apenas ensejariam vícios formais, concluindo ao final pela desaprovação das contas, tendo em vista a presença de irregularidades graves e insanáveis em percentual significativo, quais sejam: uma primeira, em relação à inconsistência em relação a doações de bens estimáveis recebidos pelo candidato. A CCIA detectou inconsistências nas receitas estimáveis em dinheiro, decorrentes de doações de pessoas físicas que foram todas listadas pelo parecer técnico conclusivo. Das 18 falhas, o candidato apresentou documentos que lhe diram as irregularidades detectadas pela área técnica somente em 3, argumentando não possuir documento correspondente aos veículos cedidos à época. Assim, restaram 15 falhas de natureza grave, que perfaziam o montante de R$ 26.500, razão pela qual, conforme a exigência do artigo 22, as contas também nesse ponto foram rejeitadas. 2. Omissões relativas às despesas constantes de prestação de contas no exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral.
Coaduno com o entendimento que a omissão de registro de despesa constitui falha grave que macula a confiabilidade da prestação de contas, impedindo, por exemplo, o adequado exame dos gastos realizados durante a campanha eleitoral. Motivo mais do que suficiente para necessitar a desaprovação de contas, o que ocorrera. 3. Inconsistência de eficácia das despesas quais se solicitou esclarecimento, documentação e ou regularização. Vê-se assim que as irregularidades nesse item, por ocasião do primeiro julgamento, perfaziam a quantia de R$ 3.000, sendo R$ 2.500 relativo ao pagamento feito à pessoa diversa da contratada e R$ 500 relativo à diferença não paga à senhora Eunice de Souza Brandão. Como as irregularidades apontadas são de natureza grave e insanável, comprometendo a confiabilidade da prestação de contas do candidato, houve também, por força deste item, a competente desaprovação das contas por parte do relator. 4. Inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFSE. Neste ponto, em minha opinião, há mais graves irregularidades à época apontadas. A unidade técnica identificou inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os quais deveriam ser esclarecidas e ou regularizadas mediante a apresentação de documentos idôneos, documentação idônea. Questão relacionada ao abastecimento de veículos. O candidato, em estado de se manifestar, apontou que os lançamentos dos notas fiscais foram feitos de maneira errônea pelas empresas de abastecimento. Dessa forma, assevera que não é possível a transferência de tal responsabilidade ao candidato. Justificou ainda e insistiu neste ponto, por meio dos presentes embargos de declaração, que os relatórios de abastecimento identificam os nomes dos veículos abastecidos, justificando que os postos de combustíveis, por meio de declarações contidas nos autos, assumiram os equívocos nas emissões das notas fiscais, devido, justifica, pela, abre aspas, grande movimentação no período eleitoral, restando, portanto, sanadas as irregularidades, fecha aspas. Porém, tal justificativas não as faz irregularidades e não indicam nenhum dos vícios próprios que mereciam reparo pelos presentes embargos. Nesse diapasão, mesmo justificando mais uma vez a questão envolta em relação aos postos de combustíveis, acompanha o entendimento do relator em consonância, inclusive, com a falta de jurisprudência tanto desta Corte quanto de outros tribunais, tendo em vista que a irregularidade é grave, maculando a prestação de contas e os presentes embargos. Não trouxeram qualquer inovação ao ponto de modificar o julgado. 5. Da ausência de documentação exigida pela legislação eleitoral para assunção de dívida pelo órgão partidário. O candidato informou que tem uma dívida declarada no valor de R$ 257.713,77 e que esta foi assumida pelo órgão partidário da circunscrição, com a anuência dos credores, conforme precitua o artigo 29, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. Porém, conforme bem apontou o relator, o candidato não trouxe qualquer novo documento para comprovar que a assunção de dívida pelo órgão partidário ocorreu dentro dos parâmetros legais e irregularidade que caracteriza a falha de natureza grave, impondo a desaprovação das contas. Eminentes pares, foram estas as 5 supostas inconsistências trazidas nesses embargos, mas que, porém, não foram suficientes para modificar o julgado, tendo em vista que, após a análise das falhas detectadas e não sanadas nesse processo de prestação de contas, observa-se que as receitas gastas tido como irregularidade perfaziam a quantia de R$ 346.033,69, o que representa 16,75% do total dos gastos realizados na campanha eleitoral pelo candidato, que remontava a uma monta de R$ 2.065.283,23. Com os embargos de declaração, cujo julgamento foi iniciado em 24 de janeiro de 2020, resta claro que toda a documentação ao contado do próprio candidato foi sim analisada, sendo que após a análise do relator, dos 5 estudantes deduzidos nesses declaratórios, concluiu-se por considerar parcialmente sanada a falha constante apenas no tópico 4 do acordo 27.256, reduzindo o montante considerado como irregular de R$ 26.500 para R$ 3.500, redução que não repercutiu na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que o montante total tido como irregular ainda superou o limite de 10%. Ou seja, caiu de R$ 346.033,69, que representava 16,75%, para R$ 323.033,69, que ficou ainda na casa de 15% e 60 centavos, com 60%. Com esses apontamentos, após vista curada dos presentes atos, entendo como relator, razão pela qual acompanho na íntegra. É como voto, senhor presidente. Isso. O doutor Fábio Henrique aguardou pedido de vista. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Bruno também aguardava. De acordo, senhor presidente. Doutor Jackson. Governador Sebastião, Vossa Excelência. Peço vênia ao doutor Jackson, mas desde já acompanho o relator. Então, eu vou mais uma vez
adiar o anúncio, né, do resultado em função do pedido de vista do quarto vogal, Dr. Jackson Coutinho. Agora, doutor, nesse caso aqui, quem que vai sair? Mais um que é continuação de julgamento, nós temos um pedido de vista no 1.2, é o PJE 0600388. Tem pedido de vista aqui do Dr. Fábio Henrique. É uma representação por conduta vedada a agente público permitir ou fazer publicar matéria institucional em período vedado. Coligação para mudar Mato Grosso é o representante. E os representados, nos casos são representados, são José Pedro Gonçalves Taques e Daniela Soares de Almeida Bueno. A relatoria desses autos é do Dr. Luiz Bortolucci, que voltou julgando improcedente a representação. Na oportunidade, ele foi acompanhado do relator, foi acompanhado pelo Dr. Sebastião Monteiro. Houve um pedido de vista do Dr. Fábio Henrique, como dito, e os demais aguardam pedido de vista. Dr. Fábio Henrique, então, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. O relator, doutor Luiz Bortolucci, negou provimento, julgou improcedente a representação basicamente por falta de provas, né, da conduta, de que teria havido participação dos representados na conduta. O fato é que, de fato, não existem provas e eu observo que foram requeridas algumas provas na inicial e depois os autores da representação insistiram nessa produção de provas, entraram com um pedido de reconsideração que foi indeferido pelo Dr. Luiz Bortolucci. E o fato é o seguinte: a essa altura, o que nós temos no caderno processual é, de fato, uma ausência de provas. E os autores da representação não entraram com agravo dessas decisões do relator. Eu tive até me batendo sobre essa questão da preclusão ou não dessa questão para exame do plenário, se eventualmente a gente poderia voltar a essa questão. Acabei concluindo que não, pela leitura do regimento interno do TRE, que é repetido, inclusive, pelo regimento interno do TSE. De regra, nos processos eleitorais que correm em primeiro grau, as questões decididas de forma interlocutória, elas não precluem, elas podem vir a ser trazidas à apreciação do tribunal quando do recurso da sentença. Mas, e essa foi a conclusão que eu cheguei, no caso das decisões monocráticas do relator no Tribunal Eleitoral, existe a previsão expressa do agravo interno. Então, essas questões devem ser trazidas por agravo interno ao plenário. E eu observo o seguinte: ao que me parece, os representantes acabaram até abandonando a ação, talvez pelo fato de que os representados o representado, sobretudo, né, o Perutax, não tenha sido eleito, tanto que eles nem apresentaram alegações finais. E, eventualmente, em alegações finais, eles poderiam ter novamente provocado a respeito da produção de provas. Mas, sequer eles apresentaram alegações finais, entendendo talvez que o objeto, pelo menos na visão deles, havia se perdido com a derrota da chapa do representado nas eleições de 2018. Então, me parece que, de fato, essas questões se encontram preclusas e foi isso que me fez fazer esse pedido de vista. Então, me parece que não existe alternativa, de fato, a seguir, a concordar, se não a concordar com o voto do relator, no sentido de que não existem provas de que houve participação dos representados
na divulgação daquela notícia. Então, são nesses termos que eu acompanho o relator, presidente. De acordo, senhor presidente. Doutor Armando Biancardini. De acordo também, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Eu também voto. E, diante dessa colocação feita pelo eminente vogal, doutor Fábio Henrique, me parece pelo menos um agravo retido, né? Ou alguma coisa deveria para poder suscitar essa questão, um eventual cerceamento agora nessa fase. Mas, se nós formos reabrir discussões, o processo não termina nunca. O processo tem que ser um caminhar, uma evolução sempre à frente. A toda e qualquer situação, se depois lá, já no momento de julgar, ficarmos voltando atrás, já é... O país, a nossa legislação já tem um cipoal de processos e um cipoal de recursos, né? Se nós não limitarmos minimamente essa utilização, fica difícil terminar um processo. Então, realmente, eu vou entender como preclusa essa possibilidade e, diante do que foi produzido nos autos, não havendo fundamentos para uma outra decisão que não aquela a que chegou do outro relator, eu também anulo os votos anteriores para julgar improcedente. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Armando, muito obrigado pela presença. E Mais uma vez, senhor presidente. fica com a próxima, né? Porque tem um pedido de vista ainda, né? Doutor Jacques, ainda está voltando? Processo 3150, o recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro, partido político, órgão, direção municipal, anos 2013, 2014 e 2015. Sinop, 32ª Zona Eleitoral, recorrente é Ministério Público Eleitoral, recorrido é o Partido Ecológico Nacional, PEN, de Sinop. O doutor Fábio Henrique é relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da 22ª Zona Eleitoral, que homologou a declaração de ausência de movimentação de recursos nas contas anuais do Partido Ecológico Nacional, PEN, de Sinop, Mato Grosso, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE número 23464. Decisão que resultou na regularização das contas anuais da agremiação requerente recorrida. O recorrente alega que não é crível a alegação de ausência de movimentação financeira do órgão municipal do PEN de Sinop durante o ano 2013, pois foi o ano de sua instalação no município, razão pela qual, segundo o recorrente, a agremiação local necessitava no mínimo de doações estimáveis em dinheiro para sua constituição e manutenção. Pede o recorrente o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e, por consequência, cancelada a regularização deferida e assim sejam desaprovadas as contas do diretório municipal. O partido recorrido não apresentou contrarrazões. A doutora PRE opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. Senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, senhor.
Entendo da Tavena que a sentença não merece reparos. O partido político apresentou declaração de ausência e movimentação de recursos, conforme facultado pelo artigo 45 da Resolução 23464. Além disso, o cartório eleitoral certificou que não houve repasses do fundo partidário no exercício em questão. E ainda não houve impugnação às contas apresentadas após regular publicação de edital. Como é sabido, no caso de contas anuais de diretórios municipais, a abertura de conta corrente e a própria apresentação da prestação de contas ficam dispensadas caso não haja movimentação financeira, bastando a declaração supracitada. A mera circunstância de que o ano 2013 foi quando houve a criação do diretório municipal, por si só não permite presumir que o partido recorrido tenha ocultado as receitas ou despesas para sua manutenção e funcionamento. Aqui eu trago alguns precedentes desse tribunal a respeito da ausência de movimentação financeira de diretórios municipais e o fato disso não obstar a aprovação das suas contas. E com essas considerações eu nego provimento ao recurso e esse é o meu voto, presidente. Desculpa, eu me perdi aqui. Vossa Excelência votou no sentido de negar provimento, é isso? Negar provimento ao recurso em dissonância com o parecer da PRE. Certo. Doutor Bruno. Senhor presidente, eminentes pares, esse é mais um caso daqueles que nós temos acompanhado aqui. Inclusive tem parecer do doutor Pedro retificando oralmente esses pareceres no sentido de desaprovação das contas. E nós temos caminhado no sentido de manter as sentenças e em algumas delas reformar quando elas são contrariamente a esse entendimento. Justamente nós tivemos uma legislação que simplificou a questão da prestação de contas quando não há movimentação financeira partidária. Mas nós vemos aqui, com a devida vênia, alguns membros do Ministério Público pugnando pela quase que uma negativa de vigência à lei, porque o partido fez o requerimento declarando que não houve movimentação financeira com o advogado, se presume que porque tem advogado que teve gasto. No caso concreto que o doutor Fábio relatou, se presumiu que aquela declaração de não movimentação, ela quer dizer, o Ministério Público e o colega julgou improcedente a impugnação, afastou a impugnação. Se presumiu que porque o partido no ano ele houve a instalação do diretório municipal que ele deveria ter alguma espécie de movimentação. Então não há o mínimo indício. Essa circunstância não é sequer um indício plausível para que haja a desaprovação das contas, ainda mais quando não houve qualquer diligência que corroborasse com esse elemento de fato, que com a devida vênia, no meu entender, não constitui sequer indício de que houve movimentação financeira. Se é um indício assim bem perfunctório, obrigado, que demanda a corroboração com outros elementos de prova. De forma que acompanho na íntegra o voto do doutor relator, senhor presidente. Jackson. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Só antes de dar prosseguimento, só fazer um adendo naquela colocação que nós fizemos aí, naquele voto do doutor Fábio anterior, que nós falamos da ausência de manejo de agravo, né? O doutor Pedro aqui me lembrou, aqui, eu até agradeço, e até para a questão, só para deixar muito bem estabelecido o seguinte, me parece que a resolução e a própria lei, segundo o que foi colocado pelo doutor Pedro, não permite a utilização de agravo, ou pelo menos o tribunal não tem aceitado o manejo de agravo. Daí porque a preclusão vem não só pelo não manejo do agravo, mas pelo fato, eventualmente, ter sido manejado o agravo, eventualmente, se o tribunal estivesse rejeitado, né, não conhecido do agravo por ausência de previsão legal, aí caberia, então, um mandado de segurança, que seria o único caminho para poder a parte insistir na produção de provas, o que
De qualquer maneira, nos autos, me parece que foi isso que o doutor Fábio chegou à constatação, doutor Bortolucci, não houve nenhuma nem outra. Nem o agravo, né? Eu nem mesmo o mandado de segurança, que poderia eventualmente até ser manejado diretamente diante da ausência da previsão legal de manejo de agravo. Só para deixar bem claro essa situação, porque, inclusive, para seguir precedentes daqui da Corte. Me parece, senhor presidente, pelo que eu me recordo, até por caso que eu tenho sobre minha relatoria, a parte interessada na produção da prova, quando ela não é admitida, ela pode suscitar, e aí no caso concreto não houve essa suscitação, em sede de alegações. Obviamente pode agravar, pode impetrar mandado de segurança. Como preliminar. Agora me parece muito, né, legalidade, o abuso na admissão da prova, enfim, aí cabe à corte apreciar. Mas de qualquer forma, para que não incida a preclusão, deve reiterar essa questão preliminar. E aí o doutor relator, com a reiteração, traz como preliminar do recurso. Exatamente. Né? Isso que a gente tem visto aí. Ou essa forma, ou aquela... porque, meu ver, é o seguinte, eu preciso verificar qual o contexto, qual a necessidade de produção dessa prova no momento apropriado. Se o cidadão levanta o debate, o relator indefere, e não há nenhuma insurgência, me parece que aí fica realmente precluso, que é quase que uma aceitação tácita da negativa de produção de provas. Ainda que se possa levantar em matéria preliminar, me parece que o mais correto seria mesmo atacar aquela decisão monocrática do relator pela via de agravo, que não é permitido, ou com mandado de segurança para aí sim fazer a produção de provas, se obtida, né, a segurança, evidentemente. Caso contrário, aí fica enterrada a possibilidade, já perde-se totalmente a possibilidade. E, senhor presidente, me permita, e no caso concreto, também no recurso, os representantes também se omitem qualquer questionamento. Inclusive não teve nem alegações finais. Exatamente. É por isso que eu cheguei também nessa mesma conclusão que o doutor Fábio falou. Só para deixar bem claro. Se você me permite só esclarecer, aqui realmente, de fato, consta na resolução 23.478 do TSE, de 10 de maio de 2016, que é exatamente a resolução que estabelece as diretrizes de aplicação do CPC. Do CPC de 2015 no âmbito da Justiça Eleitoral. E aí, realmente foi algo que apenas ressaltei ao doutor presidente, em razão de que é um posicionamento que a Procuradoria tem sempre defendido, né, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias sem prejuízo de sua renovação, como preliminar de mérito, né, em sede de alegações finais, nos termos da própria resolução, né, e jurisprudência pacificada tanto do TSE como, inclusive, dessa Corte. Só para deixar esclarecido. Mas o que me parece que o objetivo do legislador, ao inibir a utilização desses agravos, é dar agilidade ao feito eleitoral, que precisa ser imprimido uma celeridade, até porque nós temos aqui o objetivo que tem que ser alcançado em tempo bastante razoável. Me parece, com todo o respeito, assim, um tanto controvertido o cidadão não manejar e depois deixar essa questão para preliminar. Ora, se você tem o objetivo de dar celeridade, é preciso que se produza naquele momento, porque se você chega ao final, nas alegações finais, quando chega no momento da decisão, aí que você vai contestar a possibilidade ou não de produção de provas, você está andando para trás. E o processo a gente sempre sabe que é caminhar para frente. Então é muito mais razoável, já que se quer imprimir celeridade, que se ataque naquele momento, ainda que seja uma decisão monocrática, pelas vias, já que a previsão é clara da ausência de recurso, não havendo outra possibilidade, somente mesmo o mandado de segurança, que seria um instrumento mais apropriado para trabalhar com essa lógica da celeridade. E veja que... Não, mas eu acho que é fundamental, porque se você levanta como preliminar lá na frente, você perdeu, quer dizer, qual a celeridade que você teve com o processo, para chegar ao final, falar agora eu vou levantar como preliminar. Tudo bem, está tudo instruído, debatido, alegações, aí vem, eventualmente se aceita, aí volta tudo para trás para poder fazer a produção de prova e, novamente, depois da produção de prova, passar por todas as fases de debates para chegar novamente à decisão. Isso é agilidade?
E veja que existem questões e questões que são decididas em decisão interlocutória. Por exemplo, uma questão sobre incompetência e legitimidade de parte, sobre interesse de agir, se trazida em preliminar, Bom, aí não atrasa o processo. é. Porque a gente decide a preliminar e em seguida vai para o mérito. Sim. Já pode decidir o mérito uma vez. Mas esse caso... Agora, uma questão de produção de prova, Exatamente. se eventualmente acolhida uma preliminar, e não houve essa preliminar, porque não houve nem alegações finais, se eventualmente é acolhido, o processo tem que voltar lá atrás. E aí a agilidade que se busca aquilo ali perde Então, o sentido. Mas, doutor Fábio, se me permite um breve à parte, de fato, esse é um problema vivenciado pelo Ministério Público Eleitoral na condição de parte. Inclusive, temos alguns casos em que foram apresentados pedidos preliminares de instrução probatória anteriormente à apreciação de mérito. Mas, na ocasião, entendi eu que o indeferimento da prova postulada pelo Ministério Público não configuraria uma decisão teratológica a ponto de abrir a via do mandado de segurança. Era uma decisão que o Ministério Público, como parte, buscava assim, surgir, mas, por outro lado, não, naquela decisão específica, por ser uma divergência de entendimento, não havia, aos olhos do Ministério Público, nenhuma teratologia, de maneira que, em razão disso, não pude manejar o mandado de segurança, e a mim só me restou, até por coerência de sempre buscar que os recursos das partes sejam não conhecidos, sequer agravei, porque já sei que não caberia. E aí, como que se surge? Realmente como preliminar final. Mas são as peculiaridades. Mas é uma peculiaridade do que rito eleitoral, né? que a resolução me parece que tem um objetivo, mas nesse sentido ela acaba, para situações concretas como essa, né? Não para aquelas situações como condições de ação, que essas questões aí não precluem, né? Naturalmente ela pode ser levantada ainda que nas alegações finais. Mas essa situação concreta de produção de provas me parece realmente que fica meio que um contrassenso você postergar como preliminar, porque naturalmente vai ser um caminhar para trás. Eu busco sempre, e essa orientação eu passo para a minha assessoria, inclusive na Justiça Federal, como aqui, seguir precedentes. Claro. Eu sei que existem muitos colegas que oferece alguma resistência em relação a precedentes com os quais não concordo, mas eu procuro sempre seguir os precedentes. Então, nesse caso aí, pelo seu bem entendi, a questão não preclui, inclusive essa de produção de prova. Mas a parte trazendo em preliminar de alegações finais, essa questão é conhecida. Mas, como eu disse anteriormente, sequer alegações afinais foram trazidas pela parte. É quase um abandono de causa aí, praticamente. Me parece que houve essa disso. perda de interesse material, não formal, mas perda de interesse dos autores da representação na ação, uma vez que não houve a eleição dessa chapa. Né? E também no parecer da Procuradoria, também não foi trazida essa questão preliminar. Eventualmente, como custos legis, eu entendo que o Ministério Público pode, eventualmente, provocar o Pleno a revisitar essa questão, mas isso também não ocorreu. Então, de nenhuma forma chegou a esse Pleno a provocação para que essas questões fossem reexaminadas. Não poderia chegar por agravo agora. Entendo que essa questão é do entendimento da Corte, mas também não foi trazida como preliminar, como o doutor Pedro disse, essas questões, elas vêm trazidas em preliminar de alegações finais, né? Já que não precluem, vêm trazidas em alegações. Mas sequer alegações finais foram apresentadas. O que restou, então, é um processo sem provas daquilo que veio alegado na petição inicial. Agradeço a intervenção disso, mas apenas para deixar bem clara a questão de posicionamento, que eu também trabalho muito com a questão de precedentes, né? Aliás, a lógica do nosso CPC é o precedente, né? Que tem uma importância fundamental. Vamos lá. É esse aqui? Doutor Luiz Bortolucci, 2.4 é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato ao cargo do vereador de Sinop, 22ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Maria do Socorro Pereira Cruz é recorrente.
Vossa Excelência o relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria do Socorro Pereira Cruz, candidata ao cargo de vereadora do município de Sinop, em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha referência ao exercício de 2016. Em sede recursal, a recorrente requer o provimento do presente recurso, alegando que os apontamentos delineados no parecer conclusivo, além de não corresponder com as verdades dos fatos, não são suficientes para macular as contas da recorrente. Por fim, pleiteia a reforma da sentença recorrida. Intimado, o Ministério Público Eleitoral do primeiro grau deixou de apresentar contrarrazões, opinando pela remessa dos autos ao egresso tribunal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamentado parecer, opinou que, embora algumas irregularidades estejam sanadas, as que remanescem contagiam a prestação de contas e ensejam a desaprovação das contas. Nesse sentido, pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor Bortolucci. Senhor presidente, minhas prazes, digo procurador regional. Como exposto, trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria do Socorro Pereira Cruz, candidata ao cargo de vereadora, em desfavor da respeitável sentença proferida no juiz da 22ª Zona Eleitoral. Apresentadas as contas, houve a expedição de relatório preliminar para a expedição de diligências, ocasião em que os autos foram baixados para a diligência, para que, no prazo de 72 horas, a prestadora se manifestasse sobre questões relacionadas, completasse as informações prestadas e apresentasse documentos faltantes e ainda apresentasse prestação de conta retificadora, caso entendesse necessário. Foi certificado o transcurso do prazo para apresentação da manifestação sem a manifestação da candidata. Em seguida, a CCA apresentou parecer conclusivo apresentando várias inconsistências que estão delineadas no votos da linha A até a linha J, que peço permissão aos membros para poupar-os à leitura. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que atua perante aquele juízo, estando esse manifestado pela desaprovação das contas. Sobreveio, então, a sentença recorrida. E resignada, a candidata apresenta embargos declaratórios visando esclarecer contradição contida na decisão que consignou que consta no caderno processual a integralidade dos documentos e, em seguida, pontua. No que toca às inconsistências apontadas no parecer técnico conclusivo, necessário ressaltar que elas são capazes de macular a regularidade das contas, pois impedem seu exame e obstam que a Justiça Eleitoral identifica as fontes de financiamento de campanha. A contradição, segundo a candidata, residia no fato de que a sentença afirma a presença de documentos obrigatórios e, em seguida, aduz a inconsistência na prestação de contas. Passa, então, a candidata a esclarecer item por item das inconsistências. Ora, os embargos declaratórios não foram conhecidos sob o fundamento de que visam, em verdade, uma análise de documentos intempestivamente apresentados, visto que a candidata quedou-se inerte quando regularmente intimada para manifestar sobre o relatório preliminar e, por ocasião dos embargos declaratórios, apresenta esclarecimentos dos documentos que julga necessários. Afasta a suposta contradição, afirmando que, de fato, embora conste do caderno a integralidade dos documentos, esses não demonstram regularidade das contas. Sobrevém, então, o presente recurso objetivando a reforma da decisão que desaprovou as contas da candidata. O Ministério Público, que atua perante a Zona Eleitoral, deixou de oferecer contrarrazões e a douta Procuradoria, em bem fundamentado parecer, pontua que, ainda que analisados os esclarecimentos apresentados, perduram os motivos para a desaprovação. Aduz ainda que, diante do caráter jurisdicional da prestação de contas, em respeito à segurança jurídica, o direito do candidato em apresentar documento precluiu com a intimação para manifestação sobre o parecer técnico, concluído pela manutenção da decisão. Pois bem, não merece reforma a sentença que desaprova as contas da candidata com base em parecer técnico conclusivo com o apontamento de mais de 12 inconsistências e irregularidades, dentre elas os apontados nos tópicos pela CCA. Destarte, ainda que a candidata quedou-se inerte ao ser intimada para prestar os esclarecimentos. Somente por ocasião dos embargos é que busca apresentar esclarecimentos, o que denota o fato de estar já ocorrida a preclusão. Ocorre que, em relação ao juntado, como eu apresento vários julgados aqui, se preclusa a oportunidade. Assim, verificada a inércia da candidata em se manifestar quando lhe foi oportunizado, remanescem as irregularidades e inconsistências, razão pela qual conduzem à manutenção da desaprovação. E assim, senhor presidente, em consonância com o Ministério Público, eu estou negando o provimento ao recurso para manter em totem a decisão, a sentença de primeiro grau. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Acompanho.
Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator em consonância ou dissonância? Consonância com o parecer ministerial. Dr. Luiz Bortolucci, também de Vossa Excelência, 1.3 PJE 060005. É um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2011, partido Avante, de Mato Grosso. Como dito, o requerente é a comissão provisória do referido partido, Avante, representado por Florivaldo Raubalo da Rosa e Camilo Reis Duarte. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência, aos membros, e se houver concordância, eu digo procurador regional, para já o pedido conceder meu voto. Senhor procurador, pelo deferimento. Pelo deferimento, há o pedido de regularização e, dentro das formalidades, não há que fazer do que deferir o pedido de regularização das contas anuais do partido em consonância com o Ministério Público. Algum voto sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, 1.4 PJE 0601372. Embargos de declaração com efeitos infringentes de prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. É embargante Marildes Ferreira do Rego. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Benito Pares. Embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes, posto por Marildes Ferreira do Rego, em face de acordo proferido em 1/10/2019, que desaprovou as contas de campanha da embargante e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos em razão da ausência de regular comprovação das despesas. A embargante suscita omissão no acordo em relação à comprovação de despesas no valor de R$ 26.950 e omissão no que tange à aplicação dos princípios da proporcionalidade e regularidade. A douta PRE manifestou-se pela rejeição dos embargos e, alternativamente, pelo seu provimento sem efeitos infringentes, decretando-se a preclusão para admissão de documentos acostados a posteriori pela embargante. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor Bruno. Benito Pares, eu estou rejeitando os embargos. O que aconteceu aqui? A embargante, as contas foram rejeitadas e foi determinada a devolução. Não houve a regular comprovação de despesas no valor de R$ 26.950, no que tange a prestação de serviços referente à militância e mobilização de rua, e R$ 8.989 no que diz respeito à regular comprovação de despesa com combustíveis. No que tange aos R$ 26.950, a embargante sustenta que ela juntou documentos que não foram apreciados no acordo embargado, e aí a omissão. Efetivamente, no acordo não assentou-se a preclusão. Então, eu estou conhecendo dos embargos no que tange a omissão, estou acolhendo os embargos, reconhecendo a omissão no que tange a ausência de manifestação do doutor relator quanto à juntada desses documentos a posteriores. E eu estou reconhecendo a preclusão por quê? Primeiro, a prestadora foi notificada para prestar contas, ou seja, ela estava omissa na prestação de contas, ela foi suplente em 2018. Apresentado o relatório preliminar, ela foi notificada, inclusive, para apresentar essa comprovação de despesas com militância e mobilização de rua. Ela não se manifestou quanto a essa irregularidade, se manifestou contra a outra. Veio o primeiro parecer conclusivo. No parecer conclusivo, melhor dizendo, surgiu essa questão dos combustíveis, 8 mil e alguma coisa. O doutor procurador regional eleitoral, então, solicitou que ela fosse aberto vista para ela se manifestar sobre essa irregularidade, que ela não teria sido dada a oportunidade para ela se manifestar. Na segunda oportunidade,
Então ela vem e traz documentação que, no seu entender, comprovaria a regularidade dos gastos com esses prestadores de serviço. Ocorre que essa comprovação sequer foi juntada no sistema de prestação de contas, ela trouxe aos autos escaneado, e também não foi objeto de apreciação por parte da CCEA, porque já estava precluso. Então, eu estou aqui reconhecendo a omissão no que tange a ausência de manifestação no acordo quanto a esses documentos, mas eu estou mantendo estou reconhecendo a preclusão e mantendo, portanto, a condenação. Não há falar-se também em aprovação com ressalvas no que tange à razoabilidade, porque as irregularidades são graves. E, inclusive, restou consignada a condenação da prestadora a pagar devolver R$ 35.939,84 de recursos públicos. Então, eu estou reconhecendo a sua omissão, mantendo, contudo, a conclusão do julgado. Como voto, senhor presidente? Vossa Excelência, então, está dando parcial provimento, doutor Bruno, mas sem alteração da questão decisória, da anterior, né? Exatamente, senhor. Só para sanar a eventual omissão. Doutor Jackson, desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanha. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração oposta por Marildes Ferreira do Rego para reconhecer as omissões destacadas e corrigir o erro material contido na emenda do acordo objurgado nos termos do voto do doutor relator. É correto? Antes de encerrar, doutor Bortolucci, Vossa Excelência queria fazer uma referência aí, sobre o projeto Voto Consciente? Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eminentes pais de Procurador Regional Eleitoral, servidor presente ali. Os senhores verifiquem que à frente de Vossa Excelências há um calendário, né, de 2020. Esse calendário, ele dentre os principais temas aborda o projeto Voto Consciente, que visa enaltecer e instigar os alunos a ter uma participação política mais consciente. Como se dá? Os alunos se candidatam a um convite às escolas, os alunos montam um grupo, se candidatam, e aí eles apresentam propostas para a comissão. Essas propostas são de políticas públicas. E durante todo o transcorrer do ano, eles fazem efetivamente uma campanha. A campanha é de execução das propostas. Por exemplo, arborizar toda a escola, fazer um trabalho de conscientização da prevenção da gravidez precoce, um trabalho de assistência e orientação contra a violência doméstica, enfim. Cada grupo faz a sua proposta. E no dia das eleições, também é feita a eleição desse grupo. E a eleição não é do grupo, mas sim dos resultados obtidos por cada grupo durante o período de campanha. Os resultados são fantásticos. A última entrega de certificados de premiação, o doutor Bruno estava presente, não me recordo se algum outro par estava presente, mas o resultado é fantástico, doutor Armando, né? É fantástico, e eu conclamo os senhores aí darem uma olhada aí no verso de cada mês foto dos alunos, propostas, e aí acompanharem, e após as eleições, se tiver oportunidade, participar do coroamento disso no fechamento. Isso que eu queria passar a Vossa Excelência, a todos os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Nada mais havendo, então fica encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.